Meu nome é Pedro Henrique. Mais uma vez iremos estudar sobre como amar a Deus sobre todas as coisas, que é uma pergunta, né? Só que desta vez já estamos na quinta parte. Estávamos aqui com o nosso amigo Adailton, lá do Rio de Janeiro, mas deu um probleminha aqui na gravação, né? Estamos refazendo de novo, né? O irmão foi embora lá para o Rio, né? E estamos aqui a dar continuidade a esta palavra. Hoje iremos estudar sobre o nosso terceiro tema, né? Como eu dizia, como amar a Deus sobre todas as coisas. Só que desta vez a quinta parte, que é esta pergunta, né? Que a gente estamos aí nesta quinta parte se aprofundando para entender esse grande amor de Deus para a vida de todos os homens. Vamos estudar hoje no livro de Mateus, no capítulo 19, do versículo 27 até o versículo 30. Que diz assim, Mateus capítulo 19, do versículo 27 até o versículo 30. Então Pedro, respondendo, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse, em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros, né? Esses 4 versículos aqui do Evangelho de Mateus, do capítulo 19, né? Do versículo 27 até o versículo 30, fala mais uma vez sobre como amar a Deus sobre todas as coisas. Esta passagem também está escrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do versículo 27 ao 30, que é a mesma coisa, né? O mesmo objetivo, a mesma direção. Também o irmão Lucas escreveu ali, a qual ele teve ali, presenciou, né, pessoalmente ali, e escreveu o acontecimento que aconteceu com a vida do Senhor Jesus Cristo como homem aqui na terra, né? Ou do Senhor Deus como homem aqui na terra, pode ser. Então, amigos, ouvintes, essa passagem muito importante, né, que foi escrita tanto em Lucas como em Mateus, iremos estudar ela, né, iremos meditar, nos aprofundar, para que possamos tirar algum proveito para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para o nosso, posso dizer, para a nossa vida espiritual aqui na terra. Aqui já havia passado já algum tempo, né, que o Senhor Jesus ali tinha respondido àquele jovem rico, e também os demais discípulos estavam ali a escutar aquela, pode-se dizer, aquela resposta que o Senhor Jesus deu àquele jovem rico, né? Inclusive Pedro estava ali. Logo após esse acontecimento, a parábola bastante conhecida do jovem rico, né? Pedro ali interroga o Senhor Jesus. Pedro era um homem, né? Pode-se dizer, curioso, era um homem afoito, era um homem que tinha desejo de conhecer a verdade, muitas vezes precipitado, né? Isso também não era bom, né? Mas sincero, né? Mas era um homem sincero e alcançou grandes coisas, alcançou misericórdia, alcançou grande visão, grande entendimento, né, das coisas de Deus. Pedro alcançou como um homem aqui na terra. E ele, né, a Bíblia diz no versículo 27 que ele perguntou ao Senhor Jesus, né? Ele viu o Senhor Jesus respondendo ali, pode-se dizer um pouco duro, né, na visão correta, na visão objetiva, aquele jovem rico. Ele viu ali que a herança, ou pode-se dizer a salvação, né? Ou pode-se dizer a esperança de ter uma boa vida depois da morte, não é fácil, né? Ele viu ali o peso, a responsabilidade, né? E ele perguntou, Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos, né? Deixou ali, pode-se dizer, o convívio familiar,
deixou ali a vida de trabalho material de pescador, né? Deixou ali, renunciou, muitas vezes pode-se dizer, o lazer, a folga, né? Então, para seguir materialmente, dizendo, o seu Jesus aqui na terra. Então, ele ali fez essa pergunta interessante, né? Eis que nós deixamos tudo e dissemos que receberemos. Senhor, não é possível, né, que nós, né, que renunciamos, que deixamos, que estamos deixando de curtir, de aproveitar aqui a vida, o que é que vamos receber, né? Ou nada iremos receber. Então, uma boa pergunta, uma pergunta objetiva, uma pergunta direcionada à condição da salvação, Pedro faz ali, né? E Jesus disse, em verdade vos digo que vocês, que vós, né? Que quem está nessa condição, nessa direção de ter deixado tudo, que me seguistes, né? Jesus diz, né? Quando na regeneração pode ser a transformação do nosso corpo, né? Quando o Senhor Jesus voltar aqui para essa terra e o nosso corpo for transformado, né? For, pode-se dizer, modificado, regenerado desse corpo aqui carnal, de carbono, para um corpo espiritual. Então Jesus está dizendo, está garantindo a Pedro ali, né? Em verdade vos digo que vocês que me seguiste, que renunciaste a esta vida, né? Quando na regeneração, quando na transformação, quando no meu governo, quando no meu reino, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Né? Então Jesus aqui, ele dá uma certeza, né? Que as pessoas que renunciar à vida, que as pessoas que amar a Deus sobre todas as coisas, que as pessoas que fizerem o bem, né? Que as pessoas que conduzirem a sua vida, como Jesus conduziu a vida dele aqui na terra, vai ser salvo, né? Vai ali, além de ser salvo, ajudar, né, o Senhor Jesus a governar, ajudar o Senhor Jesus a julgar, né, como diz aqui, as 12 tribos de Israel. Ali já no milênio, né, na entrada do milênio, já vamos ajudar o Senhor Jesus no seu governo. Então ele garantiu aqui, né, a salvação para os homens que perderem a vida aqui, ou que amarem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí ele diz mais, né? Isso é a garantia após a morte, mas já tem uma garantia também aqui nesta vida. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, né? Aqui está falando das coisas de apego material, né? Família carnal, né? Casa carnal, pai, mãe, mulher, filhos, terra, aqui, né? Então está falando das coisas materiais que todo homem pode ter aqui, né? Pode se apegar aqui, né? O homem que se apega muito à sua família carnal, né? Não é bom, né? Não é aprovável a Deus, né? Bom seria que o homem se apegasse mais à família espiritual do que à família carnal. Esse é o desejo de Deus, né? Como também, né, a casa, apartamento, a terra, a carro, né? Que o homem, claro, ele tem que ter um certo cuidado básico, normal, né? Essas coisas. Não é para ser também desleixado, né? Mas o nosso apego, o nosso amor, o nosso serviço principal deve ser com as coisas espirituais, né? E que essas coisas materiais, casa, terra, carro, apartamento, né? Venham para servir, venham para ser, para ter essa função de ajudar os nossos irmãos da família espiritual aqui na terra. É isso que Jesus está dizendo. Todo aquele que tiver deixado casas, né? Ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto. Lá no Evangelho de Lucas diz que receberá 100 vezes tanto já aqui nesta terra.
receberá 100 vezes tanto já aqui nessa terra. Como pode se dizer? Quer dizer que eu renuncio, que eu deixo alguma coisa material e eu ganho em dobro, né? Como a doutrina da prosperidade está ensinando. Se eu der a Deus, né? Se eu der ali uma determinada religião, eu vou receber em dobro de Deus. Não, não é desta forma. Está dizendo se eu perdi, né? Se eu perdi alguma coisa material aqui, né? Se eu perdi talvez até a minha família material que não quer seguir o Senhor Jesus, não quer ter os mesmos propósitos, ter as mesmas direções, eu já ganho aqui mesmo, né? Mais mães, mais pais, mais irmãos, mais irmãs, mais tios, mais tias, né? Aqui a igreja espiritual, né? O corpo de Cristo irá fazer essa função para a minha vida, irá me servir na posição de mãe, na posição de pai, na posição de irmãos. Então aqui eu já ganho isso aí, né? Mas está difícil de se formar essa igreja, né? Podemos dizer, mas essa é a direção e o objetivo de Deus para todos, né? Assim, da mesma forma, casa, terra, apartamento, né? Carros, né? O carro do irmão não é mais só dele. O carro da irmã, ou a casa do irmão, o apartamento do irmão não é mais só dele. Se verdadeiramente esses irmãos são o corpo de Cristo, qualquer bem material que ele tem, verdadeiramente é para dividir, é para servir, é para ajudar, é para compartilhar aqueles que são verdadeiramente da igreja, do corpo de Cristo. É isso que Jesus está dizendo. Aqui você já ganha materialmente mais casas, mais apartamentos, mais terra, mais mães, mais pais, mais irmãos e mais irmãs, né? E espiritualmente falando. E isso aí envolve também material, né? Coisas materiais. Aí ele diz aqui, porém muitos primeiros serão derradeiros. E muitos derradeiros serão os primeiros, né? Porque na verdade, irmão, essa palavra maciçamente muitas vezes está sendo pregada, né? Muitas vezes está sendo ouvida, mas na prática, né, a igreja, essa igreja que vivia nessa condição de amor, nessa condição de dividir, nessa condição de servir, infelizmente está só nas palavras, está só na boca, né? Porque o povo não ama a Deus sobre todas as coisas. O motivo principal, né, de essa igreja não estar sendo formada é esse. O povo, a maioria dos homens e das mulheres que se dizem cristãos, que se dizem que seguem o Evangelho, não tem desejo de amor, não tem desejo verdadeiro, né? Compaixão, misericórdia do seu próximo, não tem. Tem desejo, né, de cumprir em uma determinada religião um cumprimento de regras, um cumprimento de dogmas. E ali, na sua visão mesquinha, achar que já está salvo, né? Porque todo dia está indo para um culto, porque dá o dízimo, porque participa de uma ceia todo mês, ou todo dia, ou todo ano, né? Porque ali foi batizado materialmente nas águas. Então, esses costumes, né? Esses dogmas, essas regras, né? Faz com que o homem se engane, faz com que o homem permaneça num sono profundo e não dê valor à principal regra, e não dê valor ao principal ensinamento do Senhor Jesus, e não dê valor, né, ao objetivo principal que conduz à salvação eterna, que é se desapegar, né, das coisas materiais, ou em outras palavras, né, amar a Deus mais do que todas as coisas. Amar a Deus mais do que tudo, né? E ao próximo como a si mesmo. Infelizmente, né, essa regra básica, essa regra principal, as religiões não falam muitas vezes, não tem desejo de viver, porque dói no eu, né? Dói no ego, dói na carne, dói na natureza perder aquilo que eu construí, né? Dói na natureza dividir aquilo que eu consegui, né? Dói na natureza também ver pessoas, né, infiéis, querendo também se aproveitar
de alguns fiéis aqui na terra. Então, essa passagem de Mateus, né, e também de Lucas, aqui Mateus dos 27 ao versículo 30, fala mais uma vez sobre como amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui está nos ensinando. Eu preciso, renunciar. Eu preciso, muitas vezes, nem renunciar à matéria. É renunciar interiormente à matéria. É renunciar, espiritualmente o que tem dentro de mim, o apego que está dentro de mim, que me conduz, a muitas vaidades, que me conduz muitas vezes a ser egoísta, que me conduz muitas vezes a ser soberbo, que me conduz muitas vezes a querer só para mim, Isso aí eu preciso deixar, eu preciso repudiar, Verdadeiramente, esse ensinamento, que Pedro ali recebeu do Senhor Jesus, tenho convicção, tenho plena certeza que Pedro ali viu, e Jesus garantiu a ele a salvação eterna. Os reinos que vêm após esse reino miserável aqui, neste plano material 666, pode-se dizer o terreno, Os reinos que vêm após a morte, após o corpo transformado, a regeneração, o verdadeiro reino, que vai estar no comando do Senhor Jesus como ali cabeça principal deste reino. Não os homens mais, politicamente, religiosamente e com muitas conduções aí mentirosas e enganosas aí, que não tem jeito para mudar, para aperfeiçoar. Por que não tem jeito, irmão, para aperfeiçoar esse reino? Por causa do mal, O mal foi criado por Deus para uma condição, para eu ter o livre-arbítrio de escolha, E esse livre-arbítrio de escolha faz com que eu não seja um robô, não seja um pau mandado de Deus, mas eu tenha o livre-arbítrio de escolher o que eu quero para a minha vida. Que bom que Deus criou o mal para essa finalidade, para que eu venha escolher o bem para a minha vida, para eu não ser um robô de Deus, e possa verdadeiramente entrar no reino de Deus, sabendo, já tendo o entendimento, já tendo a direção, do projeto de Deus para a vida de todo homem. Deus quer, irmão, que se esforçamos para amar a Ele. Deus quer isso, mas sem nos forçar, sem nos persuadir, sem ser verdadeiramente um regime militar ou um regime ditatorial, mas no livre-arbítrio, no livre-hábito, ou com paz, com alegria, que possamos fazer aquilo porque é melhor para as nossas vidas, porque é agradável aos olhos de Deus e é bom tanto para Deus como para nós. Que palavra maravilhosa o irmão Mateus e o irmão Lucas deixou aqui para nós. Já agradecemos a todos, que vão nos escutar aí no gravado. Na próxima terça-feira, nessa ou na outra, vamos ter esse mesmo estudo, na nossa live ao vivo. Venha participar conosco, venha trazer a respeito desse tema, palavras, aí no chat. Venha nos ajudar a crescer, venha nos ajudar a entender qual é o projeto de Deus para as nossas vidas. Venha fazer com que a sua mente venha se expandir para que verdadeiramente possamos entender como amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui já agradecemos a todos que têm nos assistido e os que vão também nos assistir. E até o próximo vídeo.